Na aula anterior, você transformou o modelo da dor de cabeça em um diagrama de estoque e fluxo. Agora vamos aprofundar esse modelo, corrigir pontos importantes, como fluxos de saída e metabolismo, e entender melhor como que a simulação se comporta ao longo do tempo. Mesmo que você esteja começando por aqui, esta aula é essencial para entender como ajustar e refinar um modelo sistêmico. Se esta aula fizer sentido para você, já curta o vídeo, deixe sua dúvida ou reflexão nos comentários e inscreva-se no canal. Esse engajamento é fundamental para que a plataforma entenda que este conteúdo é relevante e entregue estas aulas para mais pessoas interessadas em pensamento sistêmico e dinâmica de sistemas. E para acompanhar nossos projetos e iniciativas, pesquise por Hélice Consultoria nas demais plataformas e redes sociais. Agora vamos para mais uma aula. Na aula passada, eu coloquei isso como um desafio, né, de fazer o diagrama de estoque e fluxo, esse diagrama causal e da dor de cabeça, correto? E aí a gente começou a fazer, e aí surgiram várias duvidazinhas, né? Só para recapitular, nível da dor de cabeça aqui, né? Então, ele está aqui, é um estoque, ou seja, a sua dor de cabeça é como se fosse uma caixa d'água, só que em vez de água tem uma dor, né? Então, em função da dor que tem, né, o que acontece? Quanto maior esse nível da dor de cabeça, maior a dose do remédio que você vai tomar, né? Ou a dose por unidade de tempo, né, vamos dizer assim. E quanto maior a dose, maior a quantidade de remédio acumulado no organismo, né? Então, vocês estão vendo aqui no diagrama de estoque e fluxo que a dose de remédio controla o fluxo de remédio acumulado. E o fluxo de remédio e o remédio acumulado, com o passar do tempo, fazem o nível da dor de cabeça passar, né? É como se tirasse aquele negócio que está te incomodando dentro da cabeça, né? E também o nível de remédio acumulado, né, dentro do organismo, com o passar do tempo também, o que acontece? Provoca efeitos colaterais, né? Ou seja, ele faz com que aumente os efeitos colaterais dentro do organismo, né? A tal ponto que pode acontecer, como está dito aqui, ó, se aumenta os efeitos colaterais, uma gastrite, alguma coisa assim, você tem que diminuir a dose, ou parar de tomar o remédio, né? E aí a gente discutiu algumas coisas, que estava faltando o negócio no remédio acumulado, estava faltando um fluxo aqui de saída de remédio acumulado, certo? Que é o metabolismo do remédio, certo? Quer dizer, na hora que você toma uma dose de remédio, aquele remédio não fica eternamente dentro do organismo. O remédio ele sai do organismo, né? Então é isso que acontece basicamente quando você toma um remédio, né? Ele sai do organismo e aquele é expelido, por isso que não fica o remédio acumulado toda a vida, né? E o efeito colateral, né, também a gente, eu estou modelando aqui como um estoque, né? Você tem um fluxo que é controlado pelo remédio acumulado, que é uma espécie de... aparece o efeito colateral, um fade-in, né? Esse termo em inglês quer dizer isso. Então, aparece um efeito colateral, que pode ser uma gastrite, por exemplo, e a gastrite, ela, vamos dizer assim, aquilo é uma inflamação aí, os médicos aí que me corrijam, né? Dentro do estômago, né? E se você não toma mais remédio, aquilo tem um fade out, né? Ela desaparece, né? Automaticamente o organismo se recupera, desde que não seja algo assim muito forte, né? Então, esse é o diagrama que eu fiz, né? Claro que cada um de vocês pode ter outros diagramas, né? Depois, da aula, a gente pode ver isso, mas eu vou mostrar o meu aqui funcionando. Então, veja bem, essa é uma visão sistêmica, não é uma visão do médico, né? É uma visão de um paciente, de como é que funciona a dor de cabeça, como é que eu trato esse problema, né? Normalmente, ele é tratado dessa maneira. Bom, vamos começar a ver aqui. O nível da dor de cabeça é uma variável que eu coloquei em 200, certo? Então, vamos simular, e olha só que coisas interessantes. Eu coloquei aqui no gráfico a dose de remédio
o nível da dor de cabeça e efeitos colaterais. Eu vou tirar esses dois aqui. Isso aqui é a dose de remédio. Quando eu comecei a perceber a dor de cabeça me incomodando, eu tomei um comprimido no tempo 0. Depois, no tempo 60, né, minutos, eu tomei outro comprimido. Né? E no tempo 120, eu tomei outro comprimido e não tomei mais. E o que aconteceu com o nível da dor de cabeça? Né? Ele praticamente foi a 0 depois de um certo tempo. Né? Note que se eu colocar aqui a dose de remédio, está muito pequenininha aqui, ó, 60, no tempo 0, aí cai numa curva exponencial. No tempo 60 eu tomei outro comprimido, caiu mais, é uma outra curva exponencial que começou, e no tempo 120 começou uma outra curva exponencial, não tomei mais remédio, ela foi toda a vida e caiu. Né? Vamos ver aqui os efeitos colaterais. Olha só, aos efeitos colaterais. Quando eu tomei um comprimido, ele começou, foi lá em cima e começou aquele efeito de desaparecimento. Mas aí eu tomei outro comprimido, subiu de novo, né? E aí tomei outro comprimido, subiu de novo, aí ele foi até desaparecer. Né? Então está bem assim, aproximado o jeitão das curvas, né? É mais ou menos que, vamos dizer assim, a gente imagine como é que um leigo imagina como é que funciona, né? Claro que, se fosse um diagrama real, evidentemente, isso tinha que ser embasado em pesquisas e etc. Mas aqui não é esse o nosso caso. Né? Aqui a gente quer mostrar como é que funciona esse diagrama, né, na hora que eu coloco essas coisas. Agora eu vou dar uma olhadinha nas equações que tem aqui. Né? Então, eu vou pegar primeiro os efeitos colaterais. O feidinho é uma variável, né, que significa que eu estou entrando com ele aqui, ó, remédio acumulado dividido por feidinho. É uma espécie de velocidade com que o efeito colateral atua. Né? Ou seja, dependendo do remédio acumulado, eu divido aquilo por 4, que é esse fator aqui de aparecimento, ele vai acumulando no organismo. Né? E o fade-out, quer dizer, se você toma, aquilo te irritou o estômago. Né? Com o tempo, aquilo vai passando também. Ele sai mais devagar. Né? A gastrite, por exemplo, se você tem um estômago que não aguenta muito tomar remédio, aquilo te faz um efeito. Agora, se você ficar sem tomar remédio, depois de um certo tempo, ele vai embora. Certo? O remédio acumulado, o fluxo aqui, é a dose de remédio. Né? Aí entra em remédio acumulado. E o metabolismo do remédio é uma velocidade com que o organismo elimina o remédio. Né? Então, aqui, ó, remédio acumulado dividido pelo metabolismo do remédio. Né? Então, isso aqui é um controle desse fluxo aqui que a gente está vendo aqui sair. Né? No flow do nível da dor de cabeça, note que eu coloquei esse flow aqui, né? Ele depende do remédio acumulado, mas depende também de outra coisa. Né? Por exemplo, se eu não tomo remédio nenhum, né, eu, por exemplo, a minha ação é sempre desse tipo. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu espero para ver se ela vai embora normalmente. Né? E na maioria das vezes vai, no meu caso vai. Né? Eu não preciso tomar remédio. Então, o que eu fiz? Eu coloquei nível da dor de cabeça dividido por 200. Essa parte aqui, ó, é aquela parte que, vamos dizer assim, quando você tem uma dor de cabeça, normalmente, né, você tem um mecanismo interno que vai sarando a sua dor de cabeça. Né, vai diminuindo o nível dela, independentemente de você tomar remédio. Né? Tem gente que faz meditação, tem gente que faz um monte de coisas para, vamos dizer assim, não precisar tomar remédio. E, claro, se eu tomar o remédio, né, o remédio acumulado, aquilo vai fazendo com que a dor de cabeça também diminua. Né? Ou seja, o mecanismo da dor de cabeça diminuir tem um mecanismo natural e tem um mecanismo do remédio. Né? Agora, a parte mais, vamos dizer assim, complicada do modelo em termos de quantificação está aqui, na dose do remédio. Primeiro, eu coloquei uma variávelzinha aqui chamada lembrador. Vamos ver o que é isso. Vamos dizer assim, é um reloginho
que vai me lembrar, olha, está na hora de você tomar um comprimido, né? Você vai tomar ou não vai tomar, né? E eu fiz de tal maneira que esse lembrador me lembra para tomar o comprimido a cada hora, né? Lógico que está muito... É um tempo muito curto, mas é só para efeito didático aqui. Então, vamos ver como é que eu fiz isso. Olha, eu usei a função if then else, né? Essa função, o que ela diz? Se minutos mod 60. Essa função mod aqui é o resto da divisão dos minutos que estão passando, né? Minutos dividido por 60. Quando dá resto zero, é verdadeiro. Então, eu tomo um comprimido, certo? Quando não dá resto zero, né? Ou seja, minutos dividido por 60 dá um resto diferente de zero, ou seja, não é um múltiplo de 60, eu não tomo nenhum comprimido. Para que eu faço isso? Para mim exatamente saber que horas que eu vou tomar o comprimido. Eu não vou tomar o comprimido qualquer hora, né? Então, essa é uma forma de fazer isso. Eu divido por 60 e pego o resto. Se o resto for zero, eu tomo. Se não for, não tomo, né? Ou seja, esse número minutos ele tem que ser um múltiplo de 60. Por isso que lá no gráfico era 0, 60, 120 e assim por diante, né? Eu só vou tomar comprimido e no máximo um, ó, tá vendo? Eu não vou tomar mais do que um comprimido a cada 60 minutos. Quer dizer, eu posso ser que eu tenho que tomar esse comprimido. Esse é o lembrador. Agora vamos ver a dose do remédio. Agora a fórmula é um pouquinho mais complicadinha. Então o lembrador está aqui, ó. Se o lembrador é igual a zero, zero vezes qualquer coisa dá o quê? Dá zero. Então, eu não tomo comprimido. Eu só vou tomar comprimido quando o lembrador é o quê? For igual a 1, né? E aí, olha só o que acontece, né? Vamos pegar a primeira parte aqui dessa equação. Flor, nível da dor de cabeça, menos efeitos colaterais, dividido por 40. Né? Então, vamos voltar aqui, ó. Nível da dor de cabeça menos efeitos colaterais. Então, eu pego o nível da dor de cabeça, subtraio do efeito colateral, né? Porque se o efeito colateral começar a aumentar muito, eu vou ter que parar, eu não posso tomar remédio. Por isso que eu tenho que subtrair do nível da dor de cabeça o efeito colateral. É a maneira que eu encontrei. E dividido por 40, quer dizer, não é um negócio assim, um menos o outro, tem uma velocidade nisso aí, que essa divisão é uma espécie de velocidade. E essa função flor, ela arredonda para baixo, né? Então, o que quer dizer isso? Eu pego o nível da dor de cabeça, menos efeitos colaterais, né? E divido por 40. Se der, por exemplo, 33 nível da dor de cabeça, menos efeitos colaterais, é igual a 33, dividido por 40 vai dar o quê? Vai dar 0, qualquer coisa. Então, arredondando para baixo dá zero. Ah, foi maior do que 40, né? Nível da dor de cabeça, menos efeitos colaterais, é 42. Então, arredonda para baixo dá 42 por 40, dá 1, alguma coisa, arredonda dá 1. Se for nível da dor de cabeça menos efeitos colaterais foi igual a 90 de 40, 2 é alguma coisa, redonda para baixo está 2. Né? Então, essa função floor faz isso. Ela arredonda para baixo. Né? Para exatamente, vamos dizer assim, a cada 40 degraus que sobram nessa diferença do nível da dor de cabeça em relação a efeitos colaterais, você toma um remédio. Quer dizer, você pode tomar um remédio. Né? Como esse número aqui, nível da dor de cabeça menos efeitos colaterais, pode ser negativo, eu pus essa função max aqui, ó. Max de zero, porque se o floor de nível da dor de cabeça menos efeitos colaterais sobre 40 for negativo, é zero, né? Porque eu peguei a função máxima, ou seja, zero. Máximo de zero e um número negativo é zero. Então, ela só vai fazer efeito se essa diferença for um número positivo. Se for 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Só que como eu não posso tomar mais do que um remédio, eu ponho mínimo entre 1 e isso aqui. Mesmo que essa max aqui dê 2, né? Opa, fiz uma bobagem. Dê 2, por exemplo, né? Eu estou pegando mínimo 1 e 2. Mínimo de 1 e 2 é 1. Né?
Então, mesmo que essa função aqui dê igual a 5, por exemplo, eu só vou tomar um remédio, porque eu não posso tomar mais do que um remédio, né? Então, essa equação toda aqui foi para simular a pessoa tomando um remédio, né? Esse modelo eu vou mandar para vocês depois, o link dele, né? Então, daí esse efeito que está aqui, ficou assim, bem bonitinho, né? E agora, aí depois vocês vão dar uma olhada, tá bom? Nesta aula, você viu como que o modelo de dor de cabeça ganha mais realismo ao incluir o metabolismo do remédio, os efeitos colaterais e regras de decisão para a dose. Também percebeu como pequenas mudanças nas equações alteram completamente o comportamento do sistema, mostrando que modelar é testar hipóteses sobre a realidade. Na próxima aula, nós vamos continuar evoluindo os modelos e explorando novos cenários e aprofundando o uso das funções dentro do Insight Maker. É aqui que você começa a pensar como um modelador, não apenas desenhando sistemas, mas questionando suas premissas. Se este conteúdo está fortalecendo sua compreensão sobre modelagem sistêmica, já se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe suas dúvidas nos comentários. Siga também a Hélice Consultoria nas redes sociais. Os links e material complementares estão aqui nas descrições.